E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Fernando Furlan e hoje nós vamos ver mais um caso aí da rotina do Laboratório de Patologia Veterinária da Universidade Federal do Mato Grosso, campus Cuiabá. Nós vimos, nessa semana que passou aí, o caso desse bovino, animal apresentando sinais neurológicos, nesse caso mais evidenciados aí pela cegueira, a gente percebe que o animal está meio desorientado com relação ao ambiente, e essa desorientação é decorrente principalmente da cegueira. A gente vê que ele tropeça aí contra alguns obstáculos, na hora de atravessar uma erosãozinha lá, ele se assusta, você vê que o animal não está respondendo. Alguns bovinos desse lote vinham a decúbito, depois de apresentar esse quadro e morriam depois de um certo tempo. É importante, nesse caso, a gente detectar, verificar principalmente que se trata-se do quê? De uma síndrome neurológica. Nesses animais, após realizado a necrópsia, nós não observamos nenhuma lesão macroscópica que chamasse a atenção. Mas o primeiro passo realmente seria identificar que se trata de doença neurológica. E lembrar que as doenças neurológicas, elas, na grande maioria dos casos, eles são progressivos, não são casos que regridem facilmente. Esses animais foram tratados com vitamina B1, com vitamina B e corticoide, e mesmo assim alguns animais vieram a óbito. Então o principal ali seria a gente fazer a diferenciação. Algumas pessoas falaram em raiva, outros em herpes, outros em polioencefalomalácia. Todas essas sugestões, elas são pertinentes, são quadros neurológicos, e essas doenças elas têm que fazer parte da rotina do diagnóstico diferencial. Esse caso, foi um caso que, através da histologia, foi caracterizado como polioencefalomalácia. Mas é importante, a gente salientar que todas essas doenças, elas não necessariamente cursam com sinal, com lesões macroscópicas, e dependem da histologia para fazer o diagnóstico. Lembro também da importância da gente coletar material, não só material informal, mas material também congelado, para doenças infecciosas, como raiva. É importante ter material também congelado, não só fixado em formol. A mesma coisa com relação ao herpes vírus, por exemplo, listeriose. Então é importante a gente ter a material não só coletado em formol, mas amostras também congeladas, do encéfalo. Mas, como eu disse, esse caso especificamente era um caso de pólio. A pólio, gente, a gente observa na literatura ali que falam em lesões macroscópicas. Esse caso especificamente não tinha, mas nós temos aí outros casos de pólio, onde a gente observa, nessa imagem aí, a planificação, dos giros do encéfalo. A gente observa que os giros sumiram, numa parte ali do encéfalo. A gente pode observar nessa região aqui que chama a atenção, nessa região superior aqui do encéfalo, a planificação, dos hemisférios. No corte histológico a gente vê, um certo amarelamento, da substância cinzenta do corte, e também algumas cavitações neste caso. Lembrando que no caso que nós acompanhamos não estavam presentes essas lesões neurológicas. Esse aqui foi um caso que o animal sobreviveu por mais dias, e aquele outro era um caso de animais tratados, e que sobreviveram poucos dias ali. Então a lesão, ela estava uma lesão muito mais branda. Em alguns casos também na pólio, devido ao edema que ocorre, os animais podem expulsar uma parte, do cerebelo pelo forame magno, e a gente observa aqui a conificação, esse formato
triangular aqui do cerebelo, né? Que o cerebelo é expulso por dentro ali do forame magno. Nesse caso que nós acompanhamos, né, na lâmpada de Wood, não é uma coisa frequente do veterinário ter na rotina, mas curiosamente os casos de pólio, eles apresentam fluorescência positiva quando submetidos à lâmpada de Wood. Então aqui a gente vê pequenas áreas, né, de malácia e elas florescem quando submetidas à lâmpada de Wood. Aqui numa outra imagem a gente pode observar também a fluorescência, aqui numa imagem que foi tratada, né, para ficar menos azul, mas a gente observa a fluorescência aqui na substância cinzenta cortical e a gente vê que essa substância está no meio da substância cinzenta, né? A gente observa aqui que ela está bem na região central. Isso foi condizente com a microscopia, né? Porque esses casos de pólio geralmente tem necrose laminar. O que é necrose laminar? É a necrose nessa área central da substância cinzenta. A gente observa aqui a vacuolização do neurópilo, né? Aqui o neurópilo mais normal, embaixo também próximo do normal, e a necrose é nessa região central. E a gente pode ver que isso corresponde também na área de fluorescência, que a área de fluorescência, né, onde está tendo a necrose, é na região central da substância cinzenta. Isso que a gente chama de necrose laminar, né, nessa região média aqui da substância cinzenta cortical. Aí no maior aumento a gente vê a vacuolização do neurópilo, tá? Edema perineuronal e a morte de vários neurônios, né? E no maior aumento ainda, caracterizando bem aí as lesões histológicas de pólio. Lembrar que nesse caso não havia lesão macroscópica, eu mostrei algumas lesões macroscópicas que são descritas na literatura, mas as lesões de pólio elas podem ser bastante incipientes a ponto de a gente observar elas apenas macroscopicamente ou através da fluorescência com a lâmpada de Wood, mas não é comum, né, nós veterinários termos lâmpada de Wood para levar para o campo aí nesses casos, né? E então o diagnóstico ele foi concluído como polencefalomalácia, mas a gente lembra que polencefalomalácia ela não é uma doença especificamente, ela é causada por um grupo de doenças, né? Então a gente fazendo algumas considerações sobre as síndromes neurológicas causadas, né, que causam polencefalomalácia. Lembrando que existem diagnósticos diferenciais, eu não vou abordar, mas se vocês procurarem ali no nosso perfil, vocês vão encontrar casos de herpes, tem casos de raiva, então quem quiser dar uma olhada, dá uma olhadinha ali no nosso perfil, que existem outros casos descritos. Mas a pólio, ela tem várias causas, uma delas é a deficiência de tiamina, por isso que o pessoal trata, né, os animais inicialmente com vitamina B e corticoide, tá? A tiamina não serve só para os casos de deficiência de tiamina, tá? Ela ajuda em todos os casos de pólio, ela reduz o sinal neurológico, ela é um neuroprotetor, tá? E ela pode ajudar também os animais por outras causas, também pode responder bem a tiamina. Tá? Essa deficiência de tiamina ela pode ser primária, né? Quando há falta de tiamina ali, de vitamina B na dieta, que não é tão comum, e também secundária, né? Que a gente observa em alguns casos, quando há alteração abrupta na alimentação e as bactérias produtoras de tiamina no rumen acabam morrendo, né, e causando essa deficiência de tiamina. Isso é muito comum, por isso que a gente vê geralmente muita gente falar em deficiência de tiamina em confinamento. Por quê? Porque nos confinamentos é bastante comum ocorrer essas mudanças abruptas na alimentação que levam, né, muitas vezes a acidose, causando aí a morte numa grande quantidade de bactérias produtoras de tiamina, levando à deficiência de tiamina secundária. Os casos de deficiência de tiamina são os que mais respondem, né, à aplicação de vitamina B. Outra causa bastante comum, tá, é o excesso de enxofre na alimentação. Tá? Esse enxofre pode vir através da ração, né, fornecida no confinamento, pode vir através da água, tá? Também fornecida aos animais, mas é muito difícil a gente fechar esse diagnóstico porque depende de dosar enxofre tanto na alimentação como na água e principalmente dosar enxofre nos gases abdominais dos animais, né, que é uma técnica que pouco disponível no Brasil. Mas especificamente com relação a esse confinamento, era curioso que só um lote dos animais estavam adoecendo, né? E todos os animais estão submetidos à mesma
dieta, né? Então, como nós falaríamos em deficiência de tiamina ou intoxicação por enxofre, né? Porque uma outra situação muito comum é, por exemplo, a intoxicação por chumbo, mas o chumbo ele não está mais muito presente, né? É difícil a gente falar em tintas com chumbo ou consumo de coisas contaminadas com bateria, por exemplo, num confinamento, né? Intoxicação por chumbo, então, ela é bem menos frequente hoje na veterinária. E uma coisa que muitas vezes o pessoal não se lembra, que, como disse, esse caso ele não está 100% fechado, mas um dos nossos pensamentos, que é a intoxicação por sal ou privação hídrica. Tá? Isso pode levar também a polencefalomalácia quando os animais ingerem excesso de sal ou quando os animais ficam por muito tempo sem beber água. Isso leva a uma redução da quantidade de água no encéfalo, e quando o animal tem acesso à água livremente, tá, ocorre uma absorção muito rápida da água, e isso leva ao edema cerebral e o córtex se comprime contra o osso da calota craniana, causando isquemia e, consequentemente, a lesão, né, naquele local. E nessa propriedade, né, o lote, né, que ocorreu, ele era o último lote, né, que recebia água, né? Então, nós pensamos, apesar de no manejo, é lógico que os peões disseram que não haviam, né, não houve problema com suplementação de água, mas é uma das coisas que nós teríamos que olhar com mais carinho, porque é muito estranho 3 lotes vizinhos recebendo a mesma alimentação, a mesma suplementação, todo o manejo igual. E se a gente falar em pólio decorrente da alimentação, que seria deficiência de tiamina ou enxofre, por que a pólio não passava cerca, né? Então é bem estranho, né? Todos os animais recebendo a mesma alimentação, o mesmo manejo, só que o único lote que adoeceu era o lote que recebia água por último, né? Do fornecimento de água, aquele lote que adoeceu era o que... Então, se houve uma falta d'água, a chance daquele lote ter ficado com menos água, né, com relação aos outros que recebem água primeiro, ela é maior. Então, uma das nossas linhas vai ser investigar mais a fundo, né, a questão de fornecimento de água a esses animais, tentar verificar se houve realmente uma falha na água, porque não há motivo para um lado da cerca os animais terem pólio e do outro lado da cerca não ter pólio, sendo que todos eles estavam submetidos ao mesmo manejo alimentar, né? Então, uma das linhas que nós pensamos nesse caso é a intoxicação por sal. Tá joia? Nós vamos ficar com esse conteúdo apenas com a pólio, né, para não ficar uma coisa muito longa, já está indo aí para um vídeo de 13 minutos. Mas nós temos vídeos de várias outras doenças, né, de casos aí de raiva, de pólio, tá? Então, deem uma olhada no conteúdo aí na nossa página. Eu vou deixar o link, esse vídeo vai estar também disponível no nosso YouTube, tá? Então, quem quiser podem utilizar livremente o conteúdo, desde que, é lógico, referenciando o nosso material, né? Segue a página, faz referência ao nosso material. Tá joia, pessoal? Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Até o nosso próximo caso.